Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo de questões comentadas aqui com o nosso método da JJ Mentoria, agora também com podcast. Isso mesmo, vocês podem ouvir no podcast nosso vídeo de questões comentadas, sempre trazendo para vocês questões importantes, de bancas importantes e com temas fundamentais para a sua prova, sempre com aquele foco nos conteúdos-chave para você acertar a questão, que a gente chama de CCQ, que são aqueles tópicos que vocês precisam saber para as provas, inclusive para as provas que já estão se aproximando do final de 2019. Agora eu vou começar a compartilhar minha tela para a gente mostrar as questões e antes disso, por favor, deixe a curtida no nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Bom, vamos começar com essa questão sobre trauma torácico aqui do concurso do SUS São Paulo de 2019. Então, uma prova que foi aí para os candidatos no final de 2018, uma prova recente, que traz um rapaz de 28 anos que bateu a motocicleta contra um automóvel. Esse início de enunciado vocês vão cansar de ver, tanto no treinamento de vocês com as questões antigas, como eu tenho certeza também na hora das provas de residência médica. E aí, como esse enunciado é um pouco maior, é um enunciado grande, eu costumo sugerir para a gente sempre olhar para o trecho final do enunciado e para as opções de resposta, para a gente já ter uma ideia do que a banca vai cobrar, do que você vai precisar saber dentro desse enunciado grande. Então, o trecho final do enunciado do SUS São Paulo, ele pede a conduta inicial mais adequada. E as opções de resposta são toracotomia de emergência, intubação traqueal e avaliação de urgência do especialista da cirurgia torácica. A letra C fala em drenagem pleural esquerda sob selo d'água. A letra D fala em intubação traqueal de novo e tomografia de corpo inteiro. E a letra E fala de descompressão torácica esquerda no segundo espaço intercostal. Então, já dá para a gente ver, só com esse trecho final, que é claro, a banca está pedindo a conduta, e com as opções que a banca nos dá para a conduta, que é um caso realmente de trauma torácico, lembrando que na hora da prova não vai estar escrito qual é o tema da questão. Então, agora vamos voltar para o enunciado, já tendo uma ideia do que a gente vai precisar ver. Ele teve um acidente contra o automóvel, ele estava numa moto, foi ejetado, tendo sido encontrado a 10 metros do local da colisão. Foi levado pelo resgate, chega ao pronto-socorro, imobilizado em prancha rígida com colar cervical. A via aérea está pérvia e não tem desvio de traqueia nem enfisema cervical. Então, uma informação relevante ali da letra A, né, do ABCDE do trauma, ele tem uma via aérea pérvia e ele já está imobilizado, ele já está com a sua coluna cervical imobilizada. A expansibilidade torácica está diminuída à esquerda. A gente sabe que a letra B é a letra B da ventilação e nesse caso a gente tem uma expansibilidade reduzida unilateralmente. É um sinal de alguma lesão, alguma complicação torácica. A ausculta mostrou murmúrio vesicular abolido desse lado, então está abolido do lado esquerdo, sendo que a percussão tende a maciez. Essa é uma informação muito importante que a gente vai falar daqui a pouquinho. A saturação de oxigênio com máscara está em 89% e sente-se crepitação na palpação do osso externo. O pulso é de 120 batimentos por minuto, regular, a pressão arterial de 90/60 e o Glasgow 13. Então é um paciente que já está começando a ficar hipotenso, tem uma pressão arterial de 90/60, uma pressão arterial limítrofe. É claro que a gente não sabe qual é a pressão arterial basal desse paciente, para a gente poder afirmar que esse 90/60 já é uma hipotensão arterial, mas a informação da frequência cardíaca de 120 é uma informação muito importante, porque a gente sabe que um paciente taquicárdico e com a pressão arterial tendendo a cair é um paciente que muito provavelmente tem um sangramento importante, especialmente após um trauma como esse, um trauma que ele foi ejetado a 10 metros do local de colisão. Então, muito provavelmente esse paciente está com sangramento interno, já que não há descrição de um sangramento externo e um sangramento interno volumoso. E aí, sempre quando a gente tiver um trauma com uma provável hemorragia interna volumosa, existem 3 principais sítios para a gente se preocupar. Primeiro é o abdômen, isso é muito comum, as questões de trauma abdominal, as hemorragias internas abdominais são importantes.
Segundo lugar, a pelve é outro sítio de sangramento importantíssimo. Nesse caso, a gente não tem descrição de fratura pélvica, aquela fratura famosa em open book. A gente não tem essa descrição. E nós temos o sítio do tórax, que é o terceiro sítio possível de hemorragia volumosa num caso de trauma. Nesse caso, a gente já viu pelas opções que certamente o problema está no tórax e, além disso, essa descrição de expansabilidade torácica reduzida à esquerda associada a um murmúrio vesicular abolido desse lado é mais um indicativo que o problema está no tórax. O grande ponto aqui é o seguinte: no tórax existem algumas pegadinhas. O que significa isso? Existem causas de choque. Então, paciente com choque circulatório após um trauma, após um politrauma, um trauma violento como foi esse, que não são causas hemorrágicas. E aí, especialmente duas causas nesse ponto aí. A primeira delas, que é um pouco menos comum nas provas e na prática como um todo, que é o tamponamento cardíaco, especialmente nas lesões penetrantes de tórax. Então, uma lesão por faca, por exemplo, na cavidade torácica tem um grande risco de tamponamento cardíaco. E a segundo ponto, que esse sim, extremamente lembrado, muito frequente nas provas de residência médica, que é o pneumotórax hipertensivo. Então, aquele pneumotórax que gera instabilidade hemodinâmica poderia, por exemplo, gerar essa hipotensão arterial que a gente já está vendo no valor limítrofe nesse caso. Qual que é o grande ponto para a gente diferenciar o pneumotórax hipertensivo do sangramento intratorácico, que aí a gente vai chamar de hemotórax? Como a gente vai diferenciar? Nesse caso, a banca deu algumas dicas. A mais importante de todas, aquela que você vai mais prestar atenção, é essa aqui, a percussão do tórax. Então, a gente sabe que tem uma expansibilidade torácica reduzida à esquerda, só que essa expansibilidade torácica reduzida pode ser tanto pelo hemotórax, pelo sangramento intratorácico, quanto por um pneumotórax hipertensivo. Como a gente vai diferenciar as duas causas? Percutindo esse lado, percutindo o hemitórax esquerdo. Nesse caso, a percussão, a banca descreveu como tendendo a maciçez. Uma percussão tendendo a maciçez no tórax é sinal que não há ar ali. Há, na verdade, líquido, provavelmente sangue. Então, nesse caso, a percussão tendendo a maciçez é uma informação extremamente valiosa para a gente aumentar demais a chance de um hemotórax, para fazer o diagnóstico de hemotórax. A outra dica que a banca deu, essa um pouco mais sutil, mas também importante, é que ela citou aqui na segunda parte do enunciado, na terceira frase do enunciado, que a via aérea está pérvia e não tem desvio de traqueia. A gente sabe que é comum no pneumotórax hipertensivo que haja um desvio da traqueia contralateral. Então, se fosse, por exemplo, um pneumotórax hipertensivo à esquerda, a traqueia estaria desviada para o lado direito. Então, com esse diagnóstico, com essas informações, a gente chega ao provável diagnóstico de hemotórax maciço. Então, existe um sangramento importante, um sangramento volumoso, provavelmente no hemitórax esquerdo. Agora vamos ver as condutas. A letra A fala em toracotomia de emergência. Nesse caso, ainda não há indicação de toracotomia de emergência. Existem várias indicações para isso. Uma delas, por exemplo, seria se a gente colocasse um dreno torácico à esquerda e o dreno já drenasse imediatamente pelo menos 1,5 litro de sangue. Nesse caso, é um sinal de lesão grave intratorácica e a gente teria indicação de fazer uma toracotomia de emergência. Existem outras indicações também, como, por exemplo, as evidências de perfuração esofagiana, as lesões traqueobrônquicas extensas, várias outras indicações de toracotomia na emergência, mas, por enquanto, nós ainda não preenchemos essas indicações. Tanto a letra B quanto a letra D falam em intubação traqueal. A gente sabe que se houver indicação de intubação, essa indicação ela ganha prioridade sobre todas as outras, porque ela está lá naquela letra A do ABCDE do trauma. Porém, nesse caso, o paciente com Glasgow 13, a gente sabe que quando um paciente, após um trauma, ele tem um Glasgow de 8 para baixo, a gente tem indicação imediata de intubação. Então, pelo nível de consciência, ele ainda não tem indicação de intubação. Além disso, ele com a máscara de oxigênio está com uma saturação de 89%, é uma saturação aceitável após um trauma. Então, por enquanto, nós não temos intubação traqueal, não temos indicação
de intubação traqueal. Claro que isso pode mudar com a evolução desse quadro, mas a grande dúvida dessa questão está entre a letra C e a letra E. A letra E fala em descompressão torácica esquerda no segundo espaço intercostal. Essa é a conduta que a gente faz para o pneumotórax hipertensivo. A gente vai colocar uma agulha calibrosa no tórax do paciente para descomprimir, transformar esse pneumotórax hipertensivo num pneumotórax comum, para melhorar o status hemodinâmico do paciente. Se fosse um caso de pneumotórax hipertensivo, a gente esperaria, após a descompressão torácica, uma elevação da pressão arterial, então o paciente fica melhor hemodinamicamente. E aí, como a gente viu que o diagnóstico provável é de hemotórax, não é de pneumotórax hipertensivo, dá para perceber que essa opção está errada. E aí, só um ponto importante, pessoal. Desde 2018, houve uma atualização do ATLS e mesmo nos casos de pneumotórax hipertensivo, essa descompressão torácica com uma agulha calibrosa, como eu falei, ela é feita no 5º espaço intercostal, não é mais no 2º espaço intercostal. Então essa é uma mudança recente importante. Então a gente fica com o gabarito da letra C, a drenagem pleural esquerda sob selo d'água. Essa é a conduta em caso de hemotórax. A gente vai colocar um dreno torácico em selo d'água nesse paciente e vai drenar o sangue. Caso o sangramento seja muito volumoso, como eu falei, já drene imediatamente 1,5 litro. Ou drene nas primeiras horas a um ritmo de 200 a 300 ml por hora, a gente teria sim indicação de toracotomia. Mas por enquanto, como a gente ainda não tem essa informação, sem dúvida nenhuma, a conduta que pode melhorar hemodinamicamente e também a parte ventilatória desse paciente é a drenagem pleural em selo d'água à esquerda, que é a localização provável do hemotórax. Uma boa questão do SUS São Paulo para a gente revisar alguns pontos importantes sobre trauma torácico. Continuando, pessoal, vamos ver essa questão de infertilidade da Universidade Federal do Paraná, mais uma questão de concurso de 2019. Ela traz um paciente de 30 anos que apresenta infertilidade primária há 5 anos. E aí, quando a gente diz infertilidade primária, significa que essa paciente nunca teve filhos. Ela apresenta dismenorreia e dispareunia, uma esterossalpingografia normal, ciclos irregulares e a ecografia pélvica transvaginal mostra um cisto ovariano hiperecogênico de 3 centímetros de diâmetro. Eu já vou parar por aqui no enunciado, depois a gente continua, só para dizer o seguinte: toda paciente que tem infertilidade com uma descrição de enunciado de dismenorreia, dispareunia e o encontro numa ultrassonografia transvaginal de um cisto ovariano, a gente já sabe que muito provavelmente trata-se de um quadro de endometriose. A endometriose tem como sintomas clássicos a dismenorreia e a dispareunia associada à infertilidade. Então, essa é basicamente a tríade de sintomas da endometriose clássico e a gente não pode deixar de saber disso. Então, nesse caso, já nesse momento do enunciado, a gente desconfia, no mínimo, que trata-se de um diagnóstico de endometriose, lembrando que esse cisto ovariano que aparece na endometriose é o famoso endometrioma, que é realmente um cisto ovariano que inclusive contribui bastante para a infertilidade. Agora, continuando o enunciado, a banca fala que ela tem como antecedente uma apendicectomia aos 18 anos, a dosagem hormonal no 3º dia do ciclo com estradiol de 30 e FSH de 5,7. O cônjuge tem o espermograma normal, a gente sabe que todo caso de infertilidade nós devemos solicitar um espermograma para o parceiro, isso é muito importante, e aí a banca pede com os dados acima, pode-se considerar que então, uma questão conceitual que traz conceitos e condutas entre as opções, mas a gente já sabe, olhando o enunciado, que muito provavelmente trata-se de um quadro de endometriose com a dismenorreia, com a dispareunia, com endometrioma associados à infertilidade. E aí um ponto interessante sobre o enunciado para a gente revisar, essa dosagem hormonal no 3º dia do ciclo. Para que serve a dosagem de estradiol e principalmente de FSH no 3º dia do ciclo menstrual? Serve para avaliar a reserva folicular ovariana. Então, pacientes, por exemplo, no início
do climatério. Por exemplo, o paciente com menopausa precoce, ele pode ter um início precoce também do climatério. E o primeiro sinal laboratorial do início do climatério é exatamente um aumento do FSH. O FSH fica acima de 10, normalmente pode variar um pouco os valores de referência, mas para as provas de residência vocês podem decorar o valor de 10. Então o FSH, se ele tivesse, por exemplo, de 15, a gente desconfiaria que essa paciente não tem uma reserva ovariana adequada para a gravidez. Então não é o caso dessa paciente, inclusive o estradiol também está nos valores normais. Normalmente quando a gente tem um problema de reserva folicular ovariana, ele fica também aumentado acima de 55, 60 nesse estágio do ciclo menstrual. Então realmente, aparentemente o problema é a endometriose. Agora vamos olhar as opções para a gente escolher a melhor opção. A letra A fala que, visto o quadro clínico, estaria indicada a administração de 3 meses de anticoncepcional oral para regular o ciclo. A gente sabe que uma paciente com infertilidade, a gente não tem indicação de fazer anticoncepcional oral, nós estaríamos adiando ainda mais a gravidez, a possível gravidez dessa paciente, então essa letra A não tem nada a ver. A letra B fala que o procedimento de fertilização in vitro não estaria indicado. Essa é uma opção um pouco mais controversa. A gente sabe que em muitos casos de infertilidade associada à endometriose, a gente faz o tratamento, que eu vou falar daqui a pouco qual é, e mesmo assim a mulher não consegue ficar grávida, então mesmo assim persiste a infertilidade, e nesses casos a fertilização in vitro é muito utilizada. Então esse é um caso que possivelmente poderá ser utilizada a fertilização in vitro, por isso que a letra B não é a mais correta. Agora, passando para a letra C, ela fala que nós podemos indicar a laparoscopia para melhor avaliação, considerando o quadro clínico sugestivo de endometriose. A gente sabe que a endometriose, especialmente quando ela está associada a sintomas clínicos como a dismenorreia e a dispareunia e a infertilidade, a laparoscopia é o primeiro exame que nós vamos usar, é um exame que serve tanto para o diagnóstico exato, então a gente vai saber o grau da doença, será que é uma doença leve, moderada, grave? Existem diferentes graus de endometriose e nós também poderemos fazer o tratamento. E aí quando eu digo tratamento, eu digo a lise das aderências, a exérese dos focos de endometriose, e além do tratamento do endometrioma, que atualmente o melhor procedimento é uma cistectomia, que a gente tira todo o cisto através exatamente da laparoscopia. Então a laparoscopia, sem dúvida nenhuma, seria a melhor conduta nesse caso, um caso de provável endometriose com infertilidade. A gente faria a laparoscopia para ter uma avaliação melhor da cavidade pélvica e abdominal dessa paciente. Então a gente vai ver realmente os focos de endometriose, o grau da doença e, sem dúvida, nós já vamos realizar o tratamento, as lises das aderências, as exéreses e também o tratamento do endometrioma. Há pouco tempo houve uma meta-análise importante mostrando que o tratamento com a laparoscopia da endometriose em mulheres antes inférteis dobrava praticamente a chance de gestação. Então, é um tratamento que relativamente simples, não seria um tratamento não invasivo, mas com certeza um tratamento que tem uma alta efetividade, consegue dobrar a chance de gestação. Então, sem dúvida nenhuma, a letra C é a melhor resposta. Agora, olhando só para não deixar de falar das duas últimas, a letra D fala que a indução da ovulação, inseminação intrauterina seriam mais indicados. Não é o momento da gente pensar nisso. A inseminação intrauterina, inclusive, normalmente não é usada nesses casos, porque a gente sabe que a endometriose ela pode causar aderências, ela pode causar problemas ali mecânicos. Então, a inseminação intrauterina não seria uma das melhores opções, ela pode, inclusive, causar desmotilidade do espermatozoide. E a letra E fala exatamente disso, fala que o fator ovulatório é a única causa da infertilidade. A gente sabe que a endometriose causa infertilidade é uma causa multifatorial, não existe uma causa única para a infertilidade da endometriose. Então a endometriose inclusive prejudica a folicogênese, então os oócitos
de pacientes com endometriose, especialmente daqueles pacientes com endometriose moderada a grave, são oócitos de menor qualidade. Além disso, o espermatozoide tem dificuldade de chegar ao óvulo, ele tem uma desmotilidade que pode aparecer em pacientes com endometriose e todas as aderências e distorções anatômicas que a endometriose grave pode causar. Então, são vários fatores que contribuem na infertilidade de pacientes com endometriose. Obviamente, o fator ovulatório não é a única causa de infertilidade. Então, falou em infertilidade com dismenorreia e dispareunia, você já sabe, muito provavelmente é um quadro de endometriose. Claro que existem outras possíveis causas, como mioma submucoso, por exemplo, mas nesse caso, a ultrassonografia, nesse caso foi até uma esterossalpingografia normal, não estaria relacionada, a gente teria lá o encontro do mioma submucoso. Então, mas quase sempre, dismenorreia e dispareunia, associado à infertilidade, vai ser endometriose, e a primeira conduta, sem dúvida nenhuma, é a laparoscopia para avaliação da cavidade e também já para o tratamento, que tem a possibilidade de dobrar a chance de gravidez nessa paciente. Se mesmo com a laparoscopia ela não conseguir ficar grávida, muito provavelmente a melhor conduta vai ser a fertilização in vitro, mas aí é um assunto para outra questão. Agora, continuando, vamos ver essa questão sobre síndromes glomerulares da Unicamp. O primeiro ponto que eu queria chamar a sua atenção nessa questão, a gente vai ver que a próxima também tem a mesma pegadinha, é que muitas vezes nós achamos que a clínica médica não é tão importante, porque a clínica médica é um assunto muito extenso e que valeria só 20% da nota. Esse é um exemplo clássico de questão que, teoricamente, está dentro do assunto de clínica médica, é um assunto de nefrologia, né? São as síndromes glomerulares, só que, na hora da prova de residência médica, ela vai cair principalmente na parte de pediatria, como foi cobrada nessa prova da Unicamp, também uma prova de 2019. Então não caiam no erro de acreditar que a clínica médica só vale 20%. O assunto clínica médica pode cair em várias áreas, como é a nefrologia, a hematologia também cai demais em pediatria, a asma cai muito em pediatria, a gente tem a tuberculose e o HIV que podem cair em medicina preventiva, podem cair em pediatria também. Então, existem vários assuntos de clínica médica que nós chamamos de coringa. E aí, se a gente for olhar as questões de uma prova de residência, normalmente de 30% a 40% dos CCQs, dos conceitos que nós precisamos saber para acertar as questões, estão dentro da clínica médica, como é esse exemplo aqui. De qualquer forma, como o enunciado é grande, vamos começar pelo trecho final e as opções de resposta. O trecho final os diagnósticos são. Então, é uma questão da Unicamp que ela está pedindo os diagnósticos desse paciente de 6 anos. As opções de respostas são síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica associada a meningite bacteriana, encefalopatia hipertensiva, insuficiência renal aguda e trombose de seio venoso cerebral. Então, uma questão aqui, a gente já saberia que é uma questão que a gente tem que diagnosticar ou a síndrome nefrítica ou a síndrome nefrótica. Lembrando que síndrome nefrítica igual a, basicamente, hipertensão, edema e hematúria. Então, essa é a tríade clássica da síndrome nefrítica. Já a síndrome nefrótica, nós temos a proteinúria, que é o principal ponto da síndrome. No caso das crianças, como essa menina de 6 anos, é uma proteinúria acima de 50 miligramas por quilo por dia. Então, essa é a faixa nefrótica. Na criança, no adulto, normalmente é considerado de 3 a 3,5 gramas por dia. Então, é uma proteinúria associada a edema, a gente também tem edema na síndrome nefrótica, e também a um estado de hipercoagulabilidade e hiperlipidemia. Outro ponto importante também é uma redução da concentração de albumina. Agora, visto isso, a gente já poderia lembrar desses conceitos olhando as opções de resposta. Nós vamos partir para o enunciado para ver qual se encaixa melhor com esse diagnóstico. Então, uma menina de 6 anos chegou a uma unidade de emergência pediátrica com um quadro de cefaleia holocraniana contínua há 2 dias, sem remissão com uso de analgésicos, associada à mudança do padrão do sono, vômitos e irritabilidade. A mãe relata inchaço nos olhos,
e de membros inferiores nos últimos 3 dias. Então, realmente, nós temos edema que pode ser tanto da síndrome nefrótica quanto da síndrome nefrítica. Os antecedentes pessoais são doença no rim, diagnosticada há 3 anos. A gente não sabe qual é essa doença, mas então nós já temos uma menina que é uma nefropata, tem alguma doença de base. E o exame físico, ela está em regular estado geral, sonolenta, descorada, a temperatura axilar está normal, 36,2, uma frequência respiratória um pouco aumentada, de 24, frequência cardíaca também um pouco aumentada, de 106, e a pressão arterial sistólica está no percentil 75 para a idade. Então, já vou fazer uma pausa aqui, que essa é uma informação importantíssima. Lembra que uma das opções falava em encefalopatia hipertensiva. No caso das crianças, uma pressão arterial abaixo do percentil 90 é uma pressão arterial considerada normal. Então, a nossa paciente de 6 anos, ela tem uma pressão arterial no percentil 75, isso significa dizer que ela está com a pressão arterial normal, muito provavelmente não é uma encefalopatia hipertensiva. Continuando, o tempo de enchimento capilar de 2 segundos, ela tem um edema bipalpebral, que é um edema típico das doenças renais, e o abdômen ela tem presença de ascite, sem sinais de irritação peritoneal, além de edema de membros inferiores. E aí a banca quer saber o diagnóstico. O ponto mais importante desse enunciado, sem dúvida nenhuma, aquele ponto-chave para você acertar essa questão, era você prestar atenção na pressão arterial sistólica dessa paciente. Uma pressão no percentil 75 é uma pressão normal. Então, a gente já praticamente exclui a letra B, que fala em encefalopatia hipertensiva, e aí se a gente lembrar da tríade clássica que eu falei, da síndrome nefrítica, nós vamos lembrar que é hematúria, hipertensão e edema. Desses 3 fatores, o único que está presente nesse enunciado é o edema. Nós não temos nem hipertensão, como a gente falou do percentil 75, e também nós não temos a descrição de hematúria. É claro que essa paciente pode ter uma hematúria microscópica que não foi citado, mas de qualquer forma, o enunciado não nos trouxe elementos suficientes para chegar à conclusão que é uma síndrome nefrítica. Então, a gente já poderia excluir a letra B por conta da encefalopatia hipertensiva e nós vamos afastar pelo menos a opção A e a opção C da síndrome nefrítica. E aí a gente ficaria só com a letra D, síndrome nefrótica e trombose de seio venoso cerebral. Primeiro ponto, a gente sabe que a síndrome nefrótica, a principal faixa etária que ela comete nas crianças é de 1 a 8 anos de idade. Então nós temos uma menina que se encaixa nessa faixa etária. Além disso, nós temos o relato de edema, a gente não sabe em relação à proteinúria, infelizmente a banca não nos trouxe um exame de urina, mas de qualquer forma o quadro como um todo, ele é compatível sim com a síndrome nefrótica. E aí o segundo ponto dessa opção D, fala em trombose de seio venoso cerebral. Como eu falei lá no início, uma das complicações clássicas da síndrome nefrótica é exatamente um estado de hipercoagulabilidade. Então são as tromboses. Pacientes fazem tromboses, às vezes trombose de veia renal, às vezes trombose de seio venoso cerebral, exatamente como a gente está nessa questão. E se a gente lembrar do início do enunciado, a banca falou num quadro de cefaleia holocraniana contínua há 2 dias, sem remissão com uso de analgésicos, então uma cefaleia refratária associada à mudança do padrão do sono, vômitos e irritabilidade. Provavelmente essa criança está com uma síndrome de hipertensão intracraniana. Essa cefaleia é uma consequência da hipertensão intracraniana. Claro que não é uma hipertensão intracraniana grave, a gente não sabe, a gente não tem essa informação, até porque o paciente não tem a bradicardia que seria esperado numa hipertensão intracraniana grave, mas é um sinal que possivelmente essa criança está iniciando esse quadro de hipertensão intracraniana. Nós temos o relato de vômitos, a gente não sabe se são os famosos vômitos em jato que são esperados na síndrome de hipertensão intracraniana, mas de qualquer forma, olhando as opções, sem dúvida nenhuma, a que melhor se encaixa, tanto na parte de síndrome nefrítica ou síndrome nefrótica, quanto nos diagnósticos, nesses segundos diagnósticos aqui, é a letra D. Provavelmente é uma menina com síndrome nefrótica que complicou com trombose do seio venoso cerebral. Uma ótima questão da Unicamp para a gente lembrar de vários CCQs fundamentais. E lembrando,
aparentemente é uma questão de pediatria, então está na parte de pediatria, só que é uma questão de síndromes glomerulares. Só que, para a gente acertar a questão, a gente precisava saber o parâmetro normal da pressão arterial na infância, que é abaixo do percentil 90. Ou seja, uma questão que cobra vários CCQs, vários conceitos-chave em sequência. Então, uma questão de média para difícil. Esse tipo de questão é que faz a diferença, que separa os candidatos, mais ou menos aquele candidato que dificilmente vai conseguir uma vaga importante, né, numa grande instituição, daqueles que vão encabeçar as listas das provas de residência médica. Então, preste muita atenção, foco nos CCQs para acertar esse tipo de questão, que é um tipo de questão importantíssimo. Agora, para finalizar, uma questão sobre adenopatia do SURSE, a prova unificada do Ceará. Vamos ler o enunciado, que é um enunciado um pouco menor. É um menino de 9 anos que foi encaminhado ao ambulatório de pediatria por apresentar gânglio cervical antero-inferior unilateral palpável há 6 semanas, indolor, sem sinais inflamatórios, com 3 centímetros de diâmetro. Apresenta bom estado geral, sem outras queixas. A conduta adequada nesse caso é... Então, antes de ler as opções, essa é aquela questão que a gente precisa acertar, mesmo sem ler as opções. Tem que ser algo medular. Por quê? Um dos CCQs mais importantes desse assunto de adenopatia, um assunto importante, é exatamente a indicação de investigação com biópsia. Então, se a gente tiver alguma desconfiança forte que essa linfonodomegalia pode ser causada por uma doença neoplásica, uma doença grave, por exemplo, um linfoma, como é possível nesse caso, nós teremos que biopsiar. E, obviamente, a conduta, os critérios para nós indicarmos a biópsia são fundamentais tanto para a prática quanto para as provas de residência médica. E aí um ponto importante, não existem critérios 100% consensuais que todo mundo vai concordar, mas existem fatores importantíssimos que você não pode deixar de saber, inclusive nessa questão. Primeiro ponto, um linfonodo aumentado com diâmetro maior do que 2 centímetros já vai ser uma indicação de biópsia para a maioria das referências. Então, um linfonodo maior do que 2 centímetros é uma indicação de biópsia até que se prove o contrário, só se a gente já tiver um diagnóstico claro de uma causa não neoplásica. Então, esse é o primeiro ponto dessa questão. Além disso, um linfonodo aumentado por mais do que 4 a 6 semanas também vai ser uma indicação de biópsia para diversas referências, para a maioria das referências. Nesse caso, já está há 6 semanas com um gânglio cervical aumentado. Então, esses são pontos fundamentais. Existem outros, por exemplo, como a localização. O linfonodo aumentado em localização supraclavicular, sem dúvida nenhuma, tem que ser biopsiado. Um linfonodo com crescimento progressivo. Nesse caso, a gente não tem essa informação, mas de qualquer forma, se ele tivesse um crescimento progressivo, também seria uma indicação clássica de biópsia nesses casos. Além disso, um linfonodo aderido a planos profundos, então aquele linfonodo que se adere, que você não consegue mobilizar na palpação, também é uma indicação de biópsia segundo a maioria das referências. Então, a gente revisou basicamente aqui as indicações de biópsia. Nesse caso, nós temos 2 indicações claras, que são o diâmetro acima de 2 centímetros e a persistência por mais do que 4 a 6 semanas. Além disso, fora essas indicações, que são indicações clássicas, essas informações aqui de um linfonodo indolor e sem sinais inflamatórios também falam a favor de causa neoplásica. Não são informações características que por si só já indicariam a biópsia, mas diante de todo o contexto, essas 2 informações adicionais aumentam ainda mais o risco desse menino de 9 anos ter um linfonodo aumentado por causa neoplásica, possivelmente um linfoma de Hodgkin, que pode aparecer exatamente dessa maneira, ou mesmo linfoma não Hodgkin, uma leucemia, outras causas neoplásicas possíveis para esse paciente. Dito isso, a gente olhando as opções, a letra A fala em solicitar sorologia para mononucleose, a letra B fala em início de antibiótico terapia, a letra C fala em aguardar e reavaliar em 2 semanas
Obviamente, a melhor resposta é a letra D, a única que fala em iniciar investigação imediata pelas características apresentadas no caso, que inclui as neoplasias como doença de Hodgkin, leucemia ou outra forma de linfoma. Melhor opção a letra D. E aí, só um parêntese, mais um tipo de questão que estava na parte de pediatria, então é um menino de 9 anos, só que é um conteúdo de clínica médica. Então, por favor, não acreditem nessa história dos 20%. Esse é um tipo de direcionamento preguiçoso e perigoso para você na hora da sua prova. Bom, pessoal, essas foram as questões de hoje, dessa semana aqui da JJ Mentoria. Assuntos importantíssimos como trauma, alguns assuntos ali que são da interseção entre clínica médica e pediatria, que podem cair em mais de uma área da sua prova. Sem dúvida, assuntos que vão cair na sua prova de residência no final desse ano. Espero que a gente tenha contribuído em solidificar o seu conhecimento de alguns CCQs importantes. Um abraço, até a próxima!